Hello there, and welcome back to one more Wave English class. My name is Marcelo Dutra, and I'm your teacher. And in today's class, we're going to talk about this sentence. They did not know it was impossible, so they did it. Ou seja, eles não sabiam que era impossível, então eles foram lá e fizeram isso acontecer em suas vidas. Nós falaremos sobre isso hoje, dissecaremos essa frase, e eu espero que através dessa aula você consiga aprender muito conteúdo de qualidade, denso, profundo, para você já colocar em prática e já sair dessa aula utilizando e falando inglês de verdade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do começo? Vamos começar pelo início da nossa frase, onde nós temos they did not know. E esse começo, primeiramente, eu gostaria de ressaltar aqui a questão da pronúncia na palavra they. E nós temos aqui um TH, porém esse TH é o que nós chamamos de TH vozeado, porque ele é, de certa forma, pronunciado da seguinte forma, ó, tá vendo? Repare que a minha língua está entre os dentes, ok? Mas tem um sonzinho nele, né? Ó, Isso é o que nós chamamos em inglês de TH com a pronúncia do som vozeado. Ela é diferente do TH na pronúncia do som não vozeado, como acontece, por exemplo, na palavra thank you, ok? Então, quando nós falamos thank you, nós estamos usando o mesmo TH, nós estamos usando a mesma forma, né, a língua entre os dentes, porém advém de uma estrutura de um som não vozeado. Nós temos outros exemplos, assim como they, eu poderia citar para você this, poderia citar those. Olha, tudo isso possui um TH com a pronúncia vozeada. Como que se treina isso? A minha recomendação geralmente é que os alunos fiquem de frente para o espelho, para que eles possam observar se conseguem ver a ponta da língua. Esse é um som exclusivo do inglês e a gente é capaz de fazer, desde que a gente treine. Então, fique na frente do espelho e tente falar a palavra they, com esse z, ok? They, ó, they, this, those, that. Todos esses possuem o TH com som vozeado, tá bom? Treine, porque o treino levará você até a sua evolução. Em seguida, o complemento aqui do início da nossa frase é did not know. E aqui nós temos um did not, que é, na verdade, a forma completa, sem abreviação, né, da palavra didn't. Nós podemos abreviar isso também utilizando didn't. É uma negativa, e é uma negativa utilizada para o passado. Então, geralmente, eu utilizo did em perguntas e em frases negativas referindo-me ao passado. Você quer falar alguma coisa no passado de algum verbo, é certo que existem algumas exceções, a gente vai falar sobre isso ainda nessa aula de hoje, mas para a maioria, vasta maioria dos verbos em inglês, se você quiser falar o passado negando, você falar didn't know ou did not know, por exemplo, no verbo saber, conhecer. Se você for falar eu não dirigi, por exemplo, né? Drive é o verbo dirigir, então você diz I didn't drive or did not drive. Você pode escolher entre uma opção ou outra. Geralmente, no dia a dia, a gente abrevia, né? A gente usa didn't, tá? E você, como eu disse, pode usar isso para a maioria dos verbos em inglês. Fazendo perguntas também. E aí você, para fazer a pergunta, olha que interessante, você coloca isso lá na frente, como a primeira palavra da frase. Inclusive, eu trouxe um exemplo para você. E a pergunta é, did you know you can learn how to speak English fluently in 6 months? E aí essa pergunta é, você sabia que você pode aprender a falar inglês fluente em até 6 meses, em 6 meses? Você sabia disso? Não sabia? Então, é importante que você esteja presente na nossa imersão Inglês Fluent Wave, que você participe conosco, porque lá eu ensino isso para você, eu ensino como fazer para que você possa realizar de fato. E olha, se eu não tivesse gerado esse tipo de comportamento de fluência na vida de mais de 10 mil alunos mundo afora, eu também não acreditaria. Então, não se preocupe. As pessoas geralmente estão tão enraizadas, né, nessa cultura do inglês mecanizado, robotizado, de estrutura gramatical apenas, que não providencia, né, na vida dessas pessoas nenhum tipo de fluência e, principalmente,
elas estão tão acostumadas a estudar por anos e anos e anos, sem nem mesmo ter qualquer garantia de que falarão inglês fluente, que elas acabam acreditando que isso é real, né? Que essa é a única forma de se aprender o idioma, e não é. Se você quer aprender o idioma de uma forma muito mais fácil, utilizando o seu próprio cérebro, aliás, se você é mais velho, acredite, isso pode te facilitar, isso pode ser um benefício para você e não um malefício, como a gente geralmente ouve por aí. Porque a nossa metodologia dentro da Wave Imersão Linguística é uma metodologia que utiliza aquilo que você já tem dentro do seu próprio cérebro. Então, a gente extrai isso. E de que forma a gente faz isso? Nós fazemos isso utilizando a ciência da psicologia. Se você não sabe, eu também sou terapeuta, então eu trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico, unifiquei as duas coisas. E assim, os nossos alunos são capazes de desbloquear os seus cérebros para falar inglês de verdade e ainda, mais do que isso, maximizar o potencial que eles já possuem para poder falar inglês muito mais rapidamente. E isso dentro da Wave Imersão Linguística não é uma mera promessa, não é uma mera esperança, como a gente geralmente vê, né? É uma garantia. Ou você fala inglês fluente, ou você recebe o dobro do valor investido de volta. É nesse nível que a gente trabalha. Por quê? Porque nós sabemos como fazer e nós estamos dispostos a pagar o preço para que isso aconteça na sua vida, porque realmente dá trabalho. A primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto escola para promoção de prazer na vida dos alunos é entender quem os alunos verdadeiramente são e customizar as aulas de acordo com cada aluno presente. Quando a gente faz isso, a gente promove esse prazer na vida dos alunos. E o prazer, acredite, ele é o que nos move, é o que nos faz persistir no comportamento. Porque iniciar um comportamento pela necessidade ou obrigação, muitos iniciam, mas perdurar somente pelo prazer. E aí muitas pessoas entram em cursos de inglês pela necessidade do aprendizado linguístico ou pela obrigação, né? Está lá numa empresa, é obrigado a falar o idioma, caso contrário será demitido, ou então é obrigado a falar o idioma, caso contrário não conseguirá um melhor cargo dentro da empresa na qual trabalha, enfim, seja qual for a situação, a necessidade e a obrigação podem até fazer você iniciar um comportamento, mas se você quer perdurar nisso, é importante que exista prazer. E para você falar inglês fluente, você precisa ter prazer, porque você precisa intensificar o processo, principalmente se você deseja fazer isso em até 6 meses. Então, não é aquele mero estudo de 1 hora por semana, ou 2 horas por semana, ou, quiçá, 2 horas por dia. Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma prática intensa e constante, em que você vai levar o inglês para dentro do banheiro, para debaixo do chuveiro, para a hora que você estiver lavando a sua louça, ou para quando você estiver dirigindo o seu carro. É para o dia a dia, é viver o inglês mesmo morando no Brasil. É intensificar o processo. Mas para isso acontecer, você precisa saber como fazer. Não basta querer, tem que saber como fazer. Então, as pessoas e os cursos aí muitas vezes dizem que isso não é possível porque não sabem como fazer para realizar. Nós na Wave Imersão Linguística sabemos disso. E se você deseja aprender esse como, tudo o que você precisa fazer é participar da nossa imersão em inglês fluente Wave. Lá você terá contato com a nossa metodologia, vai receber aulas ao vivo, PDFs, vídeos, textos, áudios, muito conteúdo de qualidade para você chegar até a sua fluência com passo a passo, exatamente o que você precisa para atingir a sua fluência em até 6 meses. E tudo isso é de graça, tá? Se você não sabe. Então, acesse o nosso site, waveidiomas.com. Também está aparecendo aqui embaixo, ó, no canto inferior, do lado esquerdo da nossa tela. Acesse o site, preencha o seu cadastro, é muito simples, muito rápido, e você receberá uma mensagem minha no seu WhatsApp pessoal. Se você achar melhor, você pode também mandar uma mensagem diretamente para mim no meu privado. E sim, você estará falando diretamente comigo, Marcelo Dutra, fundador da escola Wave Imersão Linguística. E sim, hoje nós estamos em todos os continentes do planeta, e em 21 dos 26 estados brasileiros, mais Distrito Federal, seja através das nossas escolas físicas ou através do nosso curso Wave Online English. Você é capaz, você é incrível, você tem o potencial dentro do seu cérebro para aprender, você só precisa saber o como. Venha estar conosco e você aprenderá o como, tá?
Então, feito aqui os devidos convites para que você possa estar conosco. E, uma vez entendido que sim, é possível chegar até a sua fluência em até 6 meses, desde que você aprenda o como fazer, o caminho, o cronograma, o passo a passo, a gente pode dar sequência. E dando sequência, nós temos it was. Lembra que eu disse que alguns verbos em inglês você não vai utilizar aquele did? E em alguns outros você utilizará, como nós vimos aqui, olha, did you know, I didn't know, não era assim? E eu disse, I didn't drive, did you drive? Você pode usar isso para a vasta maioria dos verbos, mas alguns verbos são diferentes, como o verbo to be. E aqui sim, você tem o verbo to be conjugado, só que no passado, nós estamos falando de passado, por isso está it was. E aí eu trouxe a conjugação do verbo to be aqui para você, nos detalhes, para que você aprenda isso de uma vez por todas. E existem apenas 2 variações dessa conjugação no passado para o verbo to be. Olha, a primeira delas é o was, e eu digo I was. Quando eu falo de você, eu digo you were. Olha só. Quando eu falo he, she, it, ou seja, ele, ela, ou qualquer coisa que não seja gente, eu uso was. E quando eu falo de we, nós, you, plural, vocês, refere-se mais ao nosso vós em português, ou eles, eu digo were, tá? Então essa é a variação que nós temos, apenas 2. Eu sei, em português é bem mais complexo. Eu era, você era, nós éramos, né? Assim, é bem mais complexo. Lembrando que o verbo to be, ele possui 2 significados em português. Você pode dizer ser ou estar, com a mesma palavra. No passado, era ou estava. Então, suponhamos que eu diga que eu estava em casa ontem à noite. Eu digo, I was at home last night. Entende? Então, quando você usa o verbo to be, você pode utilizar isso para algo, para referir-se ao ser ou ao estar, tá bom? E eu trouxe uma pergunta aqui para você, e repare que nós não usamos o did. Were you home yesterday at 3 p.m.? Então, estou perguntando para você se você estava em casa. Eu estava em casa ontem às 3 da tarde, ok? Então, nós temos aqui um 3 p.m., post-meridian, ou seja, depois do meridiano, ou depois do meio-dia, tá? Até às 11h59 da noite. Então, a gente volta para o anti-meridian, ou AM, como usamos muito em inglês. E aí a resposta vai ser negativa, e a resposta é no, I wasn't. E aqui eu estou abreviando, was mais o not. Juntei os dois, formei wasn't, no, I wasn't. I was at the mall, e agora uma afirmação. Eu estava onde? No shopping. E aqui entra um erro muito comum, né, que a gente geralmente vê as pessoas chamando o shopping de shopping em inglês, ao tentarem falar inglês. Só que a palavra shopping em inglês significa comprar, tá? Talvez você não saiba disso. E aí, para shopping center, nós geralmente utilizamos a palavra mall. Pode-se usar shopping mall, mas mall é o local em si, então é o local de compras, tá bom? Por isso a gente usa mall, tá bom? Principalmente no inglês americano. Então, ó, were you home yesterday at 3 p.m.? Não utilizei o did, mas utilizei o was, invertendo com o sujeito. Eu coloco o was na frente do you. Olha só. Quando eu dou a resposta na negativa, eu coloco o sujeito de volta na frente. No, I, e em seguida o verbo, wasn't. E quando eu faço a afirmação, mais uma vez eu tenho o sujeito na frente do verbo. I was, e depois o complemento. Diferente do que a gente viu aqui há pouco, com o did, né? Onde eu tenho na negativa o sujeito e depois o did, e depois o not, e depois o verbo, e o verbo é normal, sem conjugar, então eu digo, they didn't know, digamos assim. E se eu for fazer a pergunta, eu preciso usar o did no início da frase, né? Como primeira palavra, e essa palavrinha did aqui no início da frase não possui qualquer tradução, inclusive também não possui qualquer tradução na hora de negarmos. É como se disséssemos, eles não sabem. O did, ele é o omitido aqui. A gente simplesmente não traduz isso, tá? Só é utilizado mesmo para fazermos as perguntas e para fazermos as negativas no inglês. Tá ok? Até aqui tá tranquilo? Então, ó, vamos dar sequência e a gente vai passar aqui direto para o impossible. Então, ó, it was,
Vamos voltar aqui na nossa frase, só para você ter uma noção melhor, ó. They did not know it was impossible. Então, a gente continuou, ó. They did not know it was impossible. É onde a gente está agora. E impossible está utilizando aqui um prefixo. In. É muito usado em português também, né? Então, a palavra possible, possível, impossible, impossível, tá vendo? Igual no português. Eu trouxe alguns exemplos aqui desse prefixo sendo utilizado para você aumentar o seu nível de vocabulário. Improbable, probable, provável, improbable, improvável. Imperfection, novamente, perfection, perfeição, imperfeição. Immortality, mortality é mortalidade e imortalidade, entende? Então, nós estamos utilizando esse prefixo in como forma de criarmos uma nova palavra. Geralmente, o oposto, né? Então, nós temos possible, algo possível, impossible, não é possível. E aí, nós temos aqui a frase, it's always impossible when you don't know how to do it. Não é assim? É sempre impossível quando você não sabe como fazer. Uma vez que você aprende como fazer, você realiza. Imagina se o homem achasse impossível chegar até a Lua. Nunca, jamais teríamos chegado lá. Imagine se Thomas Edison não achasse impossível criar a lâmpada. Jamais teríamos criado a lâmpada. Entende? Se nós continuarmos achando que é impossível falar inglês em até 6 meses, a gente vai continuar sem falar inglês fluente em até 6 meses. Quando nós desafiamos isso e nós buscamos maneiras certas, diferentes, de se alcançar o mesmo objetivo, a gente realiza. E uma vez aprendido, fica aprendido. A gente é capaz de realizar na vida de outras pessoas igualmente. Eu venho fazendo isso há mais de 20 anos e não tirei de trás da orelha e nem da cartola do mágico. Então, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E eu sei que você também tem potencial em si mesmo, em si mesma, para chegar até a sua fluência em até 6 meses, seguindo o nosso cronograma dentro da Wave Imersão Linguística, tá? Fique tranquilo, fique tranquila, the best is yet to come, né? O melhor ainda está por vir. E aí nós temos aqui, dando sequência na nossa frase, a palavrinha so. E eu trouxe outros 3 exemplos para servirem aqui de vocabulários novos para você aumentar aí a sua gama de palavras. E aí nós temos o so como também pode ser traduzido ou utilizado therefore, ou o thus, ou ainda o then. E aí vamos voltar ao início da nossa aula de hoje, quando você viu o TH no início das palavras, com a pronúncia do TH vozeada. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Therefore, therefore. Será que você consegue pronunciar isso aí? Olha, vai comigo, ó. Therefore. Tá? A mesma coisa na segunda, ó. Thus, ok? Thus. E a última, then. Não tente fazer um D, não tente fazer um T, não tente fazer qualquer outro som que não seja esse, porque não vai sair. Esse som, ele é exclusivo do inglês, nós não temos isso em português. Então, tem que ser treinado em inglês, tá bom? Não tem outra opção. É treino mesmo. A boa notícia é que você, enquanto brasileiro, brasileira, é capaz de fazer isso com muita facilidade, em comparação a outros países, por exemplo. Tá? Então, aproveite esse benefício, né, que enquanto brasileira, você já possui por natureza, tá bom? E treine. Dando sequência, they did it. So, they did it. Só um detalhe. So, therefore, does e then significam então, tá? Então, você está usando essas palavras aqui para dar sequência. Como eles não sabiam que era impossível, então, eles foram lá e fizeram. É o finalzinho da frase. They did it. They did it. Novamente, nós temos o they com esse som vozeado, they, e agora nós temos o did, mas não aquele did que a gente usou aqui no início, ó. Esse did, não. Aqui esse did, ele é simplesmente para a gente fazer negativo e pergunta, não tem tradução, lembra? Agora nós estamos usando esse did como verbo, que vem do verbo fazer. They did it. Como eu estou colocando isso em uma frase afirmativa, essa palavrinha agora entra como verbo fazer, só que no passado. Eles fizeram isso. A palavrinha it aqui significa
simboliza aquilo que eles fizeram. Antes de falarmos sobre o it, eu gostaria de ressaltar mais uma vez que esse did, quando ele é usado em negativas, ó, negativas, did not, não tem tradução. Perguntas, did you, não tem tradução. Mas aqui nós estamos formulando uma frase ou afirmando com o did. Então, esse did, nesse momento, se tornou um verbo fazer. No passado, fez. Tá bom? Ficou claro isso para você? Show de bola. Agora, o it, ele é importante aqui. Eu trouxe outros 3 exemplos para você, porque em português, a gente geralmente fala assim, eles fizeram. Pronto, né? Inclusive, eu trouxe outros exemplos que dizem assim, ó, I want it. I want it. Geralmente, em português, nós dizemos o quê? Eu quero. I got it. Eu entendi. Mas aí a gente fala I got. É como se fosse isso, né? Eu entendi. Para no verbo. Em seguida, I need it. Ou seja, eu preciso. Não é assim que a gente faz? Eu preciso. A gente não precisa de falar o que é. A gente só para no verbo. Eu preciso. Sujeito, mas verbo ali está tranquilo. Só que em inglês isso não é possível. Em inglês é importante que você mencione o que é que você precisa, o que é que você deseja, o que é que você entendeu. E aí, todas as vezes que você usar esse it, você estará, no caso, né, de uma frase assim, você estará, obviamente, se referindo àquilo que já foi mencionado anteriormente. Então, é importante que você use isso. E quando os alunos tentam espelhar o idioma do português para o inglês, geralmente não dá muito certo, né? Então, se você tentar espelhar, você vai simplesmente jogar no Google Tradutor, eles fizeram, e vai aparecer para você, they did. Aparecer assim mesmo, porque eu costumo dizer que o Google Tradutor é um excelente dicionário virtual, mas ele não serve para traduzir frases, porque ele vai traduzir palavra por palavra. E aí, se você colocar lá, eles fizeram, vai te dar eles, they, fizeram, did, e acabou. Tá? Então, é importante que você entenda isso em inglês, aprenda como fazer, e então coloque isso em prática para poder internalizar. Tá? E depois, assim você vai conseguir acionar essa informação com muito mais facilidade no futuro. Então, novamente, para você, I want it, I got it, I need it. E aqui a gente está ligando as palavras, sim, estamos ligando o verbo want com it. I want it, é muito comum essa omissão desse T, do want, tá? E aí a gente fala I want it, I got it, agora eu transformo esse T do got em R e vira got it, e depois I need it, também pegando o D e transformando em R, e aí fica I need it, tá bom? Beleza? Ficou claro para você? Deu para entender? Então, olha, a nossa frase é they did not know it was impossible, so they did it. Ou seja, eles não sabiam que era impossível, então eles foram lá e fizeram isso acontecer. Espero que você faça isso acontecer na sua vida, que você transforme o seu desejo de falar inglês em realidade para você. E se você não sabe como fazer, é importante que você aprenda o como, porque não basta querer, tem que saber como fazer. Quer aprender o como? Acesse waveidiomas.com, preencha seu cadastro ou envie uma mensagem via WhatsApp diretamente para mim, Marcelo Dutra. Eu terei o maior prazer em entregar todo esse conteúdo para você gratuitamente. Forte abraço, a gente se vê numa próxima aula. Take care, have a great day.